E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que sim. Mas antes de começar esse vídeo, deixe o seu like e comenta aí que você não é o robô e que o Elon Musk não é o seu dono. Essas paradas são muito importantes para o meu vídeo recomendar e eu ficar rico em cima do seu esforço em me ajudar. Bom, esse vídeo é sobre um famoso Isekai Souls-like. Existem poucos deles e eles são meus favoritos, pois nesse gênero de Isekai os personagens principais só levam no butico o tempo inteiro. Uma verdadeira delícia. A nossa história começa com o nosso personagem principal, o Haruhiro, acordando na escuridão total. E ele não se lembra de nada, nem como ele chegou aqui. De repente, um portão se abre. Ele sai e se encontra com um grupo de pessoas tão confusas quanto ele, olhando para o céu. Todos notam um grupo de guardas a certa distância, que os direciona para uma pequena taberna administrada por um usuário distante, que se apresenta como Bri, um resumo do nome Britney, que em japonês seria Buritone. Ele dá boas-vindas a todos e diz que esse mundo é conhecido como Gringa. O cara de cabelo branco pede para que ele cale a boca e explique logo o que está acontecendo, e complementa sua arrogância lançando alguns insultos homofóbicos contra o Bri. Mas o Bri-chan imediatamente revida, pegando uma adaga e a colocando contra a garganta dele, enquanto fala que odeia homens arrogantes. Mesmo depois disso, Randy defende o seu ponto de vista, o desafiando e dizendo que lugar de viado é dentro do armário. Depois desse pequeno impasse, o Bri-chan decide deixá-lo ir e dá a todos os seus itens iniciais, um crachá, um pouco de dinheiro, e os deixa se defenderem sozinhos contra os monstros. No dia seguinte, o Haruhiro acabou se unindo aos jogadores que não foram selecionados em nenhum grupo. Todos eles fizeram do Manato seu líder e decidiram se juntar a diferentes guildas. O Haruhiro acaba se inscrevendo na Guilda dos Ladrões, onde ele conhece sua linda professora, a Bárbara. Após 7 dias insanos de treinamento, onde o Haruhiro podia ver coisas lindas, mas também se assustava o tempo inteiro, o Haruhiro finalmente se torna um ladrão completo. O Moguzo acaba se tornando o tanque do grupo, o Hanta, um cavaleiro das trevas, a Yumi, uma caçadora, a Shihoro, uma maga, e finalmente o Manato, que se torna um sacerdote. E alguns dias após a formação, Haruhiro e seu grupo estão perseguindo um Goblin, e quando o Hanta tenta atacá-lo, ele acaba sendo bloqueado. O Goblin devolve o golpe, atacando o Hanta sem piedade, o empurrando para trás a cada ataque, forçando Haruhiro a intervir com o seu próprio ataque, enquanto o Hanta lhe diz para matar logo o Goblin, o que o Haruhiro responde, dizendo que vai enfiar a espada dele em outro lugar, quando de repente uma flecha por pouco não acerta. A flecha foi disparada pela Yumi, que era basicamente a arqueira do grupo, enquanto o líder do grupo, o Manato, diz a eles para que se mantenham firmes e usem somente suas armas de curto alcance. Ao ouvir isso, o Moguzo tenta atacar o Goblin, mas a sua espada gigante fica presa em uma árvore, e o Goblin não perde a oportunidade de o ataque, ele foge. De repente, o Goblin se vira e vê a Shihoro, a waifu maga do grupo. Ele corre até ela mais rápido do que um traficante fugindo da polícia, e a ataca antes que ela possa se defender com magia. Felizmente para ela, o fã de Berserk chega e a salva de ser atacada pelo Goblin, mas ela começa a chorar por conta de um arranhão, sendo ela mais forte do que eu, que tenho medo de injeção. Rapidamente, o Manato a cura, e logo em seguida faz seu discurso, dizendo a todos que essa se trata de uma situação de vida ou morte. Então, se eles ficarem fraquejando, todos eles serão amassados na porrada pelos Goblins. O discurso do maldito dá a todos um impulso mortal e eles se preparam para a luta. O Hanta não consegue acreditar que os Goblins são supostamente os monstros mais fracos do mundo, enquanto o Haruhiro percebe que a essa altura, eles são ainda mais fracos do que os monstros mais fracos, e por isso eles são forçados a fugir. Na manhã seguinte, o Haruhiro acorda de madrugada e é imediatamente importunado pelo seu colega de quarto, o Hanta, que lhe diz que nem mesmo um resto de aborto é tão inútil quanto ele. Eles começam uma discussão sobre aborto, mas logo são interrompidos quando o Manato abre a porta e diz para eles descerem, pois o café de vento enlatado foi servido para eles comerem. É nesse momento que o Haruhiro se lembra que hoje ele deveria ter feito ar frito para todos, mas o Manato diz a ele para não se preocupar com isso, já que a comida deles é apenas imaginária. Eles descem as escadas e os 6 se sentam no pátio para o café da manhã. Lá o Manato pergunta a todos se eles estão se sentindo bem, e logo em seguida diz que eles devem entrar na floresta mais uma vez e tentar matar de novo um Goblin. Ele diz que 2 Goblins é algo que eles não podem enfrentar, então ele sugere que eles encontrem apenas um Goblin sozinho e o derrotem. O Hanta não parece ser um grande fã dessa estratégia, pois ele quer ganhar o máximo de XP, mas mesmo assim ele concorda, pois eles são muito fracos. Então eles se dirigem para a selva, e quando o sol se põe, a Yumi consegue avistar 4 Goblins à beira de um rio, relaxando e se divertindo enquanto falam sobre One Piece. Ela pensa em atacar, mas eles decidem que o certo é não fazer isso, pois não há como eles enfrentarem 4 Goblins inteligentes ao mesmo tempo. Então todos voltam para passar a noite e tentar novamente no dia seguinte. Naquela noite, o Haruhiro acordou para dar uma mijada, e ele percebeu que o Manato não estava em casa. Então ele sai para inspecionar e o vê voltando do lado de fora. O Manato alega que saiu para procurar mães solteiras a 4 km, mas ele só gastou dinheiro dessa forma porque ele queria obter mais informações sobre esse mundo. O Haruhiro então lhe serve um chá de capim e o agradece por trabalhar tão arduamente em nome de toda a equipe, e o cumprimenta com um aperto de mão, para no fim eles passarem a noite conversando sobre esse Isekai ter sido feito pelo Miyazaki. Na manhã seguinte, eles entram na floresta de barriga vazia, e o Haruhiro avista um Goblin solitário bebendo água, e relata isso para toda a sua equipe. Eles se preparam imediatamente com
com as suas armas e começam a se dirigir lentamente em direção ao riacho onde o Goblin está. Eles se escondem em um arbusto, enquanto Haruhiro pega sua adaga e se prepara para iniciar o ataque. Mas antes que isso aconteça, esse maldito inseto avança sozinho em direção ao Goblin, o alertando. O Haruhiro o segue enquanto o Goblin começa a correr, mas a Yumi dispara uma flecha e o detém, enquanto Hanta por algum motivo está lutando com as árvores. O Haruhiro acaba tropeçando e caindo na margem do rio, e o Goblin não desperdiça a chance e o ataca. O Haruhiro se esquiva e tenta contra-atacar, mas ele erra e acaba em um confronto direto com o Goblin. De repente, ele se lembra do seu treinamento e corta o pulso do Goblin, o que apenas deixa o Goblin ainda mais furioso. O Haruhiro continua se esquivando e fugindo, enquanto Manato diz a todos para atacarem. O Hanta imediatamente dá um golpe poderoso, mas ele erra e leva um chute bem na sua traseira, e quando o Goblin tenta acabar com ele, o Manato o salva. Logo em seguida, um feitiço é lançado contra o Goblin, mas quem lançou o feitiço é cego. Todos eles cercam a criatura miserável, enquanto o Moguzo tenta mantê-la ocupada, mas o Goblin salta para trás, apenas para ser apunhalado nas costas pelo Hanta. O Goblin, ao perceber que não vai sobreviver, começa a gritar com eles, o que os assusta um pouco, mas o Hanta se recupera e o ataca mais uma vez, chocando-se contra a fera, enquanto Haruhiro e a Yumi também atacam, mas são empurrados para trás pelo Goblin. No entanto, a Chihiro tenta mais uma vez, e dessa vez ela acerta o Goblin, mas antes que o Haruhiro possa tirar proveito disso, o Goblin lança sua adaga em direção ao Haruhiro, que é esfaqueado no ombro e grita de dor, enquanto o Goblin se apressa e fica em cima dele, pronto para lhe render uma morte rápida. Mas no último momento, o Haruhiro apunhala o Goblin no pescoço, enquanto o Hanta o empurra e o Moguzo dá um golpe mortal em sua cabeça. Todos ficam chocados com o que acabou de acontecer, e a Yumi corre rapidamente até o Haruhiro e o ajuda a tirar a adaga, para no fim o Manato o curar rapidamente. O Hanta imediatamente começa a procurar algo valioso no corpo da criatura, e encontra uma moeda de prata em seu pescoço, quando de repente o Goblin começa a fugir, mas o Hanta o segue, o esfaqueando sem parar, para se certificar de que dessa vez ele está morto. Feito isso, ele cai no chão e começa a chorar, enquanto Haruhiro percebe que as suas mãos estão totalmente trêmulas de tanta violência. Depois disso, eles acabam voltando para a cidade, onde vendem tudo o que encontraram por dinheiro e dividem suas partes antes de seguirem seus próprios caminhos para passar a tarde. O Haruhiro decide explorar o mercado, onde ele vê todos os tipos de pessoas, vendo até mesmo o Hanta, que parece triste e está comendo, enquanto os outros aproveitam o fim do seu dia de outra maneira. Naquela noite, todos se encontraram na ponte e assistiram ao pôr do sol juntos, para logo em seguida voltar para a cama, pois eles obviamente terão que trabalhar novamente no dia seguinte para conseguir comida. Na manhã seguinte, o tanque do grupo estava novamente lá comendo aquele delicioso prato de comida, e o Haruhiro lhe deu alguns ovos, então saiu para acordar todos os outros. E o Hanta, como sempre, tenta ofender a Yumi, chamando-a de Lorde Supremo Wolnir, fazendo uma referência ao pai das caveiras do Dark Souls, o que lhe rende um enorme tapa na cara. Aí esse aí é o Supremo Lorde Wolnir. Esse boss é fraco, mas o Dark Souls lançou no dia 24 de março de 2016, e eu só consegui matar ele agora. Depois disso, os dias começam a ser mais difíceis de sobreviver, pois sempre começava a chover enquanto eles estavam na floresta, os forçando a se abrigar embaixo de tendas. A Yumi e o Haruhiro se aventuram e encontram uma fogueira usada e um monte de pegadas feitas por goblins. O Haruhiro conta pelo menos 3 pares de pegadas e decide se afastar por enquanto. Eles voltam para o resto da equipe e todos decidem voltar no dia seguinte, pois não há como lutar contra nada nessa chuva, o que significa que eles também não ganharão uma moedinha hoje. 3 dias se passam e eles não ganharam literalmente nada por conta da chuva forte, e eles estão tão pobres que o Haruhiro não consegue nem mesmo comprar um par de cuecas, e está lavando e reutilizando o mesmo par várias vezes. No dia seguinte, eles vão para uma cidade vizinha, que está em total ruína, mas o bom é que os goblins aqui não estão muito alertas, o que os torna um alvo fácil. O Haruhiro sai e encontra um goblin adormecido em uma casa abandonada, e informa ao grupo, e todos saem para dar orgulho ao Goblin Slayer. Eles assumem suas posições, e o Hanta se aproxima lentamente de um goblin e um apunhala no pescoço, acordando. O goblin grita e tenta atacá-lo, mas o Manato rapidamente o atinge no rosto e depois na cabeça, acabando com ele. Eles acabam obtendo uma grande quantidade de itens desse goblin, o que levanta bastante a moral do grupo, mas o Manato diz que ainda é muito cedo para comemorar, pois eles ainda precisam voltar em segurança. Depois desse dia, essa cidade em ruínas se tornou o local preferido deles, pois frequentemente eles encontravam goblins que eram fáceis de se matar, mas às vezes eles eram forçados a lutar em campo aberto. Eles também avistavam grupos de 4 a 5 goblins, mas lutar contra eles era totalmente fora de cogitação. Então eles os evitaram e continuaram a se concentrar nos goblins solitários que eram inexperientes. Logo eles começaram a acumular capital e finalmente o Haruhiro conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma roupa íntima. O Hanta e o Moguzo gastam seu dinheiro em comida e até trazem um monte de comida para casa, mas o Manato diz a eles para irem devagar com os gastos, pois se eles economizarem o suficiente, eles poderão aprender novas habilidades, o que os ajudarão durante suas lutas. Todos eles concordam com esse sentimento e decidem voltar a dormir para se aventurar novamente no dia seguinte. Na manhã seguinte, o Manato e a garota saem para pegar os suprimentos matinais, mas ao retornar, o Manato decide alimentar alguns pássaros e percebe que a garota está olhando para sua ação com curiosidade. Ele pergunta se ela quer experimentar, mas apesar dela
recusar no início, ela concorda mais tarde e tenta alimentar o pássaro. Quando ela faz isso, um dos pombos acaba pulando em suas mãos e ela tropeça e cai com um susto. Felizmente, o grandioso Manato acaba a salvando e ela é repreendida por ser tão desajeitada. Naquele dia, todos vão em direção às ruínas de sempre para trabalhar, e um dos Goblins se aproxima do Hanta para uma luta direta. O Hanta lança o primeiro ataque, mas o Goblin é capaz de se esquivar facilmente do golpe. E enquanto o Hanta estava se envolvendo nesse confronto, o Haruhiro e a Yumi se colocam em posição, antes de ela usar a sua nova habilidade chamada A Slash, que permite que ela atinja inimigos de longe. E aproveitando essa distração, o Haruhiro corre até o Goblin e se esquiva do seu golpe antes de esfaqueá-lo nas costas, eliminando completamente esse Goblin. Com isso feito, a Yumi começa a limpar suas armas, enquanto o Hanta começa a furtar o corpo do Goblin. No entanto, ainda tem muitos outros Goblins nessa área, então ela imediatamente usa sua nova habilidade, chamada de Amarração Sombria, e a lança em um dos Goblins desavisados, que fica preso no lugar, somente para ser golpeado no ombro pelo Manato, que quebra o seu braço, e o Hanta termina o trabalho com um golpe rápido. Enquanto isso, o Moguzo também está envolvido em uma luta, em que ele tem a total vantagem graças à sua grande força. Ele atinge o Goblin na cabeça, antes de usar o seu ataque especial que manda o monstro voando contra uma parede, e em seguida o Hanta pula sobre ele para o finalizar. Eles coletam o saque que encontram e se sentam para almoçar depois de uma caçada matinal muito bem sucedida. Agora todos conversam sobre como avançaram como equipe, que finalmente estão trabalhando em sinergia para derrotar os inimigos com muito mais facilidade. Eles até discutem a possibilidade de atacar grupos maiores de Goblins, já que agora eles estão muito mais experientes e fortes. Eles então finalmente se levantam para realizar a caçada da tarde, mas enquanto o Manato liderava o grupo, o Haruhiro de repente percebe algo brilhando e imediatamente pula em direção ao Manato, empurrando para longe, enquanto uma flecha o atinge no ombro. O Haruhiro cai no chão enquanto o Manato corre em sua direção, mas antes que ele possa curá-lo, o Goblin lança outra flecha e acerta o Haruhiro na perna, fazendo gritar de dor. Ele é levado imediatamente para um local seguro, mas nesse momento eles ouvem gritos das meninas quando um Goblin gigante aparece. O Hanta corre imediatamente em direção a ele, enquanto o Moguzo está ocupado com outro Goblin. O Manato diz a todos para recuarem enquanto lutam, mas eles percebem que estão em grande desvantagem numérica e que eles morrerão se não fugirem logo. Eles se escondem nos prédios e continuam a fugir, até que um certo Goblin corre para o topo de um prédio e lança uma flecha perfeita que irá ferrar com toda a vida desse grupo. A flecha atinge o Manato, mas ele continua correndo, até que todos finalmente chegam à floresta. Lá todos estão respirando com dificuldade, e o Haruhiro percebe que o Manato está um pouco pálido e de repente o cara cai no chão. E é nesse momento que o Haruhiro vê uma seta de besta em suas costas, e todos o cercam rapidamente e tentam o ajudar, mas o Manato é o único que sabe usar magia de cura. Ele tenta se curar, mas ele não foi abençoado com os hacks de anime Isekai. Nesse momento, o Haruhiro lhe pergunta o que eles devem fazer. O Manato tenta dizer algo, mas ele acaba morrendo por conta da perda excessiva de sangue bem na frente deles, enquanto todos tentavam fazer coisas inúteis para reanimá-lo. Sem opções, eles levam ele até um templo, onde um sacerdote poderia usar magia de cura para reanimá-lo, mas só de olhar para o Manato, o velho disse que não pode ajudar, pois o amigo dele já está morto. O Hanta fica furioso e ameaça o velho, enquanto o Haruhiro lhe pede desesperadamente que ele tente qualquer coisa para reanimá-lo. No entanto, o velho diz a todos que nada pode ser feito e os recomenda a fazerem um funeral adequado, pois aqueles que não recebem um enterro adequado se tornam zumbis, sob o comando do exército do Rei Demônio. Eles perguntam se eles terão que cremar o Manato, e o velho apenas afirma com a cabeça. Todos estão desesperados, enquanto o Haruhiro pergunta ao homem se isso custa dinheiro, e para infelicidade deles, o velho diz que custa uma boa quantia de dinheiro, mas se eles não tiverem, ele pagará, pois o Manato foi um dos seus melhores alunos. Em resposta, o Haruhiro grita com ele, dizendo que eles pagarão pelo funeral do Manato, não importa quais sejam os custos, pois ele era seu grande amigo e merece uma despedida adequada. Todos lamentam a morte do líder da equipe, que sempre foi calmo, frio e controlado, e sempre garantiu que todos sobrevivessem, não importando o que acontecesse. No fim, depois de cremá-lo, eles sopram suas cinzas em um belo vale. Depois disso, todos eles se deitaram exatamente onde estavam, sem saber mais o que fazer, pois era o Manato que costumava fazer planos e colocar tudo em movimento, mas sem ele, o grupo se sente sem rumo e completamente perdido. E o Hanta finalmente se levanta e diz a eles que vai embora, e o Haruhiro lhe pergunta para onde ele está indo, mas ele simplesmente responde que qualquer lugar seria melhor, já que ele não vai ficar aqui sentado remoendo os mortos. O Hanta agora não sabe o que fazer, e o Haruhiro e os outros ficam ali sentados por mais algum tempo, enquanto o próprio Haruhiro olha ao redor e vê que a equipe inteira está se desfazendo. Naquela noite, o Haruhiro e o Moguzo vão à taverna mais próxima, e veem o Hanta sentado sozinho na mesa. Eles se juntam a ele para tomar alguns drinks, enquanto conversam sobre o que fazer, até que o Hanta lhes diz que ele não quer mais se aventurar. Ele afirma que não tem vontade ou força para ir novamente à floresta e matar seus inimigos, então ele diz que acha que eles deveriam simplesmente encontrar um outro emprego. O Haruhiro tenta lhe dizer que ele tem que ser um aventureiro, e a explicação para isso não existe, e por conta dessas falas o Hanta acaba explodindo
explodindo, gritando com o Haruhiro. O Haruhiro não deixa isso barato e os dois começam a gritar um com o outro. Durante a briga, o Hanta vai longe demais, dizendo que o Haruhiro é a causa da morte do Manato, sendo que o Haruhiro foi o único que levou flechadas tentando defender. Antes que a briga deles pudesse se intensificar ainda mais, o Moguzo acaba gritando com os dois. Logo ele, que sempre foi muito calmo e tímido, e agora em um estado de raiva, ele diz aos dois para pararem de brigar, pois o que aconteceu não foi culpa de ninguém. Finalmente todos se acalmam e começam a discutir o que precisa ser feito agora, e o Hanta afirma que não acredita que eles sejam capazes de seguirem em frente sozinhos, pois nenhum deles é tão bom quanto o Manato. Mas o Haruhiro diz que eles precisam continuar, pois eles precisam de dinheiro para comer e dormir. De repente, um homem chamado Kikawa se aproxima deles. Ele diz que os ouviu conversando de longe e pergunta como eles estão. Eles lhe contam sobre a morte do seu amigo e líder, e ele sente muita pena deles, mas diz que eles precisam continuar. No entanto, eles falam que precisam de um sacerdote, e o Kikawa afirma que os sacerdotes são o centro de um grupo, e que eles nunca devem estar na linha de frente, dizendo que isso é de conhecimento básico e senso comum, já que até mesmo um monstro sabe que deve eliminar o mago de um grupo assim que tiver a chance. Afinal de contas, os curandeiros são os membros mais problemáticos de toda a equipe. O Kikawa afirma que em seu grupo, o sacerdote sempre é protegido por dois guerreiros a todo custo, e isso faz com que o Moguzo se sinta mal, pois o Manato sempre lutou na linha de frente, como se fosse um causador de dano como os outros. Mas o Kikawa diz para eles não se preocuparem com isso, pois o que está feito, e diz a eles para continuarem. Mas antes disso, ele diz a eles para terem um sacerdote em seu grupo, pois sem um sacerdote todos eles estarão mortos. No entanto, Haruhiro afirma que ninguém mais se juntará ao grupo deles, já que eles provavelmente são a equipe mais fraca e não tem dinheiro ou qualquer outro incentivo. Mas o Kikawa diz a eles para continuarem tentando e promete tentar encontrar alguns candidatos antes de ir para outra mesa. Na manhã seguinte, toda a equipe é apresentada a uma mulher de cara fechada chamada Mary. Ela deveria ser a substituta para o Manato, mas ela parece ser o completo oposto do cara, pois ela não tem o sorriso e nem mesmo o charme dele. Eles tentam se apresentar, mas a Mary não se importa com isso e pergunta para onde eles estão indo. Então, é dito a ela que eles provavelmente devem ir para as ruínas novamente, mas a Mary diz a ele para se decidir antes de falar. O Hanta tenta se intrometer, dizendo a ela para mudar de atitude, mas a natureza fria dela o deixa desconfortável e ele simplesmente pede desculpas, enquanto ela diz ao Haruhiro para começar a se mexer. Caso contrário, ela voltará para casa. E enquanto toda a equipe se sente desconfortável com a atitude totalmente antissocial da Mary, eles começam a nutrir uma certa dúvida de que ela realmente fique no grupo deles. Mais tarde, naquela noite, os rapazes foram para a taverna para beberem novamente, e enquanto discutiam a situação difícil em que haviam sido colocados, eles se lembram de como foi difícil cooperar com a Mary, pois quando eles finalmente traçaram um plano de combate, ela simplesmente se recusou a ir lutar, sempre dizendo que ela é uma sacerdotisa e que precisa se esconder, e que ela só irá se mostrar quando alguém for ferido. O Hanta tentou conversar com ela sobre isso, dizendo a ela que ela precisava aparecer nas lutas também, mas ela o refutou totalmente, explicando seriamente que o dever dela é curar ferimentos graves e não causar dano algum. Então, quando finalmente chegou a hora do combate real, a Mary ignorou completamente a formação que eles criaram, o que fez com que até mesmo o Moguzo ficasse furioso. Quando eles finalmente entraram em confronto com o Goblin, o Hanta se machucou. Rapidamente a Yumi e o Haruhiro juntos acabaram empurrando o Goblin para trás, e o Haruhiro pediu a Mary para curar o Hanta, enquanto eles seguravam os Goblins, mas a Mary simplesmente respondeu dizendo que os ferimentos dele não eram tão graves, e que não havia necessidade de desperdiçar a mana em um ferimento tão pequeno. Por causa dessa bagunça, os Goblins que estavam à beira da derrota acabaram fugindo, e eles não ganharam nada com essa luta. Depois disso, o Haruhiro simplesmente afoga sua tristeza com bebidas, enquanto pensa em como Manato poderia ter controlado essa situação facilmente, pois quando ele estava por perto, 2 Goblins eram moleza para eles. E agora o Haruhiro acredita que ele não é capaz de ser um líder igual ao Manato, não importa o quanto ele tente, e o Hanta lhe diz que eles devem simplesmente esquecê-la e seguir seu caminho pela cidade em ruínas, ganhando o máximo de dinheiro possível para que eles possam comprar o distintivo para o próximo nível. Mas o Haruhiro diz que eles não podem simplesmente abandonar um sacerdote do seu grupo. De repente todos se calam. Afinal de contas, o Renji entrou na taverna. Ele parece estar vivendo um verdadeiro isekai do protagonista overpower, pois ele está completamente coberto por uma armadura incrível da cabeça aos pés. Ele passa por todos e se aproxima do Haruhiro. O Renji dá a eles uma moeda de ouro de presente, porque ele se sentiu mal com a morte do Manato. No entanto, o Haruhiro se levanta imediatamente e segue o Renji. Ele devolve sua moeda, dizendo que seu gesto foi muito belo, mas ele não pode aceitar essa moeda. O Renji simplesmente a aceita de volta e segue em frente, e quando o Haruhiro volta à mesa, ele se depara com o Hanta furioso. O Hanta diz que uma moeda de ouro equivale a 100 moedas de prata, e que com esse dinheiro eles poderiam ter comprado distintivos para toda a equipe, mas o Moguzo afirma que o Manato não teria gostado se eles simplesmente aceitassem dinheiro de alguém, mas o Hanta discorda, e dessa vez eu concordo com ele, pois vale a pena baixar a cabeça para subir suas habilidades, do que ter que ficar matando 100 Goblins. De repente o Haruhiro se manifesta e afirma que o problema
problema não é só a Mary, mas todos eles. Segundo ele, eles não estão se comunicando bem e desde a morte do Manato eles mal conversaram com as meninas. O Hanta diz a eles para encontrarem uma maneira deles se tornarem amigos novamente, mas o Haruhiro lhe diz que ele não tem ideia de como fazer isso. Mais tarde, naquela noite chuvosa, o Haruhiro espera do lado de fora, enquanto a garota aí sai do banho. Ele pergunta se ela está com raiva deles, mas ela responde friamente que não está com raiva deles. O Haruhiro pede desculpas a ela, dizendo que foi culpa dele, e que ele deveria ter perguntado a elas antes de convidar a Mary para o grupo deles. Ele diz a ela que acreditava que eles não poderiam fazer nada sem o suporte, então ele se apressou em tomar a decisão. De repente, a Yumi grita dizendo que não se trata disso, para logo em seguida avançar na direção do Haruhiro e começar a chorar, alegando que ela e a Chihiro não são boas em expressar seus sentimentos, e diz que elas têm se sentido excluídas desde a morte do Manato. E o Haruhiro responde dizendo que até mesmo ele é ruim em expressar seus sentimentos, mas a Yumi lhe diz que eles sempre foram uma equipe. No entanto, desde a morte do Manato, todos estão lutando por si mesmos, sem se importar com ninguém. E ela percebeu que o Haruhiro está se esforçando demais para ocupar o lugar do Manato, na esperança de fazer tudo sozinho pelo grupo. Mas o Manato nunca foi assim. Ele sempre confiou em sua equipe e sempre se certificava de que todos cumpririam seu papel e que eles trabalhassem como uma equipe para superar qualquer obstáculo possível. Ele se desmancha como uma garota do job que não foi paga, chorando muito. E dessa vez, a Yumi começa a confortá-lo, abraçando e dizendo que tudo vai dar certo. Depois de uma longa sessão de desabafo, eles finalmente param um pouquinho para descansar, abraçados, deitados aí como melhores amigos normalmente fazem. Conheci minha mulher foi assim, ó. E então, a Yumi lhe diz que fará o possível para se tornar amiga da Mary e que eles certamente vão vencer na vida e dar orgulho ao Manato. Enquanto eles estavam deitados, a Chihiro, a melhor waifu, abre a janela do banheiro para liberar um pouco do vapor quente, quando de repente ela percebe que a Yumi está em uma posição muito comprometedora, pois pelo ângulo dela, parece que ela está tentando dominar a cobra do Haruhiro. O Haruhiro imediatamente fica nervoso e começa a lhe dizer que não é o que parece, mas ela simplesmente se desculpa toda envergonhada e fecha a janela. A Yumi, no entanto, não se importa com isso e diz ao Haruhiro que ela domina a arte de seduzir e encantar cobras, e diz que ela poderia demonstrar suas habilidades um dia, mas o Haruhiro a manda ir embora, pois os seus olhos estão voltados para o corpo carnudo da Chihiro. Típico de homem, garotas, é assim mesmo. Na manhã seguinte, todos se sentam para tomar um café da manhã, enquanto se preparam para partir para outra sessão de trauma e conversam um pouco entre si. Lá, a Yumi afirma que a Mary não tem sido muito cooperativa, mas ela acha que nenhuma delas tentou estender a sua mão calorosa e amigável para ela. Por isso, ela lhes diz que a partir de hoje ela tentará ser simpática com a Mary e fazer dela uma amiga. O Moguzo comenta que quer ser gentil com ela, mas ela nunca ouve ninguém e também nunca cura ninguém. Já o Hanta diz a eles que vai fazer com que a garota se apaixone por ele, e dessa forma, ela tentará ser mais gentil com todos os outros também. Todos simplesmente ignoram esse idiota, e o Haruhiro diz a eles que eles precisam ir devagar, pois ela não pode se tornar amiga de todos do grupo de repente, e todos concordam. Mais tarde, naquele dia, todos saem para encontrá-la, e dessa vez todos a cumprimentam. Embora ela os ignore de início, mais tarde ela acaba os cumprimentando de volta e os segue. No caminho, a Yumi tenta puxar conversa e pergunta a Mary o que ela comeu no café da manhã. Por incrível que pareça, mesmo um pouco hesitante, a Mary responde o que comeu pela manhã. Ela tenta continuar a conversa, perguntando se ela gostava de lanches, mas a Mary simplesmente lhe diz que ela nunca faz lanches, e que esse é o segredo da sua silhueta perfeita. Finalmente, eles entram na cidade em ruínas e se escondem atrás de alguns escombros, após avistarem em um grupo de goblins à frente. O Haruhiro faz um plano e diz a eles que o Hanta e o Moguzo atacarão primeiro. O Hanta e o Moguzo fazem os ataques iniciais, surpreendendo os goblins, enquanto a Yumi e o Haruhiro atacam do outro lado. Fazendo um cerco em formato de sanduíche. O Goblin ataca o Haruhiro e ele mal consegue se esquivar, enquanto a Chihiro dá cobertura e a Yumi entra para dar apoio. Eles começam a atacar o Goblin e o domam, enquanto do outro lado, o Moguzo e o Hanta acabam sendo atingidos por seus oponentes e tentam recuar, mas a Mary imediatamente grita com o Moguzo e diz a ele para ficar e que ele não deve recuar, pois ele é a merda do guerreiro, o que enfurece o Hanta, que chama ela de camper maldita. O Hanta é atacado, mas ele se esquiva e chuta o Goblin para longe, e logo em seguida se apressa para dar um grande ataque, esfaqueando o Goblin no pescoço. Enquanto isso, o Moguzo consegue vencer o confronto de espadas e usa sua lâmina pesada para esmagar completamente o oponente, vencendo a luta. O último Goblin ainda está vivo, lutando contra o Haruhiro e a Yumi, empunhando duas espadas, pensando que é o Kirito, o que dificulta a conexão dos seus ataques. Mas a Chihiro entra com um feitiço de amarração sombria e prende o Goblin no lugar, dando a Yumi a oportunidade de atacar, mas o Goblin se liberta e se afasta bem a tempo de ser atacado pelo Haruhiro, que passa por suas espadas e dá um enorme backstab, matando o Goblin imediatamente. Todos parecem estar felizes com o seu trabalho em equipe, e agora a Mary vai até o Moguzo,
que foi atingido na cabeça, e ela pede para que ele retire seu emo. Ele faz isso e ela inspeciona seu ferimento. Quando seu toque faz com que ele sinta dor, ela se desculpa e usa suas habilidades de cura para curar o ferimento, e estanca seu ferimento para logo em seguida limpá-lo. O Hanta grita para que ela o cure também, mas ela diz que ele tem apenas um pequeno arranhão que já está começando a coagular, e que se ele quiser tanto ser curado, ele deveria somente lamber seu ferimento, ou então ele poderia enfiar uma espada no seu pescoço, aí sim ela teria que o curar. E é nesse momento que o Haruhiro percebe que ela só vai curar as pessoas após a batalha, na ameaça já tiver sido completamente eliminada, porque dessa forma ela poderia usar sua mana de forma mais eficiente. E é depois dessa análise que o Haruhiro passa a entender um pouco melhor as ações dela. Eles voltam para uma casa abandonada para descansar, e enquanto isso o Haruhiro tenta puxar a conversa, perguntando se existem diferentes tipos de sacerdotes, mas a Mary responde que não sabe nada sobre isso. No entanto, o Haruhiro insiste em dizer a ela que ela parece ter um jeito próprio de fazer as coisas quando se trata de curar. Ele diz que o Manato crava qualquer pessoa imediatamente assim que a pessoa tivesse um ferimento. Então ele pergunta qual é exatamente o plano dela de ação, mas ela diz que ele simplesmente não precisa saber disso. Ele fica um pouco frustrado, mas mantém a calma e diz a ela que eles não vão se intrometer em sua vida pessoal e que eles só querem saber o suficiente para que tudo possa funcionar bem como uma equipe, pois todos têm suas próprias funções e responsabilidades que precisam cumprir. Ela então interrompe, ele diz que se ele não gostar da maneira como ela trabalha, ele pode dizer isso na cara dela, e ela irá embora imediatamente. O Haruhiro tenta lhe dizer que não é assim, mas ela o interrompe e lhe pergunta qual é o problema dele, e então ele desiste e deixa as coisas como estão por hoje. Quando a noite cai, o Haruhiro e todos os outros, inclusive as meninas, visitam a taverna, e o Hanta diz para elas se acalmarem, pois essa é a primeira vez que elas estão em um lugar como esse. Enquanto conversam entre si, eles notam a Mary entrando no bar, e mesmo depois de vê-los, ela simplesmente as ignora e segue sozinha, e o Hanta está ficando frustrado com o comportamento dela, mas a Chihiro afirma que eles nem mesmo tentaram chamá-la, então eles não podem culpá-la completamente. O Hanta afirma que eles não precisam ser atenciosos com ela sem motivo, e a Yumi responde que nem mesmo os pais do Hanta devem amá-lo, o que resulta em uma briga entre eles. Isso dura até que eles veem um jovem cavaleiro se aproximando e falando com a Mary, e o Hanta o reconhece e diz que ele é o Shin, e que ele faz parte de um clã famoso, e todos tentam imaginar o porquê dele estar falando com a Mary. Depois disso, naquela noite, o Haruhiro fica sozinho, perto da fogueira, pensando no quão perfeito o Manato era, e isso faz ser pessimista sobre suas próprias ações. Nesse momento, a esquizofrenia bate forte e uma ilusão do Manato aparece ao lado dele, dizendo que ele pode sim, ele consegue, ele pode, mas ele responde que não pode fazer isso, porque nenhuma das meninas respeita ele. No entanto, o ciclo de esquizofrenia dele se encerra com o Manato dizendo que ele pode sim fazer isso, e assim como apareceu, o Manato desapareceu, deixando Haruhiro sozinho nesse mundo novamente. Na manhã seguinte, eles vão para as ruínas mais uma vez, onde o Moguzo e o Haruhiro estão em uma luta individual. O Haruhiro corta o seu oponente, antes de olhar para o Moguzo e perceber que ele está sendo lutado a lutar com cuidado, já que ele é um tanque, mesmo assim ele está sem capacete para lutar. Logo, ele morrerá com um único golpe na cabeça, e ao contrário de um ladrão, ele não pode nem mesmo atacar alguém por trás. Ao perceber isso, ele corre para trás do Goblin, enquanto o Moguzo o empurra para trás. Nesse momento, o Haruhiro aproveita a oportunidade para cortá-lo, confundindo a fera, enquanto o Moguzo também a ataca. É nesse momento que ele se dá conta de que até agora ele nunca havia pensado nos estilos de luta deles, ou até mesmo observado qualquer um dos seus companheiros de equipe a lutar antes, o que pode ser a razão pela qual ele não é capaz de formar planos de combate igual o Manato fazia. Enquanto caminha por um beco, o Haruhiro diz ao Moguzo que ele deve comprar um capacete, e que se ele não tiver dinheiro, ele também contribuirá para o ajudar. No entanto, o Moguzo lhe diz que ele não deve contribuir para algo que ele nem vai usar, mas o Haruhiro responde que o capacete ajudará o Moguzo a lutar melhor, dizendo que ele não quer ter que pagar uma taxa novamente para cremar mais um amigo. A Mary ouve atentamente essa conversa, enquanto a Yumi afirma que é uma excelente ideia e diz que quer contribuir também. E lá na frente, o Hanta conta a eles sobre os goblins da área, e o Haruhiro é forçado a enfrentar um. A situação agora piora, quando um goblin escondido tenta atacar a Mary, mas o Hanta vem em sua defesa e chuta a fera para longe, antes de esfaqueá-la até a morte. Feito isso, ele grita para Mary, dizendo que se ele tiver que salvá-la mais uma vez, ela terá que se casar com ele. Mas sem dizer uma única palavra, ela desperta força através do nojo que sente do Hanta e balança seu cajado para esmagar um outro goblin. É nesse momento que o Haruhiro percebe que até mesmo a Mary aprendeu habilidades de ataque com o seu cajado, mas ela não é como o Manato, que vai para a linha de frente e carrega o time todo nas costas, e literalmente foi nas costas, porque foi lá que ele tomou uma flechada. O nosso projeto de líder, percebendo isso, decide ficar ainda mais alerta em protegê-la quando o perigo surgir. À noite, quando a Mary estava prestes a seguir o seu caminho, o Haruhiro a interrompe e pergunta se ela gostaria de sair para jantar com eles, já que eles tiveram um dia muito bem sucedido. Mas com todo o seu respeito e arrogância, a Mary se recusa, mas pelo menos dessa vez ela se despede antes de sair. O Hanta chama novamente de arrogante e desagradável, sendo que ele é o cara mais irritante e arrogante de toda a história, mas quando
quando Hanta diz isso, a Yumi afirma que achou a Mary mais simpática do que o normal hoje e que, de forma lenta, mas constante, ela também está se afeiçoando a eles. O Haruhiro concorda com esse sentimento e, para conhecê-la melhor, ele decide se encontrar e conversar com o Shin, do famoso clã chamado Orion. Ele pede que todos seus outros companheiros o acompanhem. Naquela noite, todos vão ao bar e acabam se encontrando com o Shin, que se senta com eles. O Haruhiro rapidamente começa a fofocar sobre a Mary, o que parece surpreender o Shin. O Hayashi se senta com eles, por ter sido membro da equipe dela antes, e diz a todos que ele e a Mary também costumavam ser uma equipe de 6 jogadores, e assim como a equipe do Haruto, eles eram muito bons em termos de sinergia e coordenação desde o início. Ele afirma que em 10 dias eles conseguiram dinheiro suficiente para passar para o próximo nível, e continuaram ficando cada vez mais fortes, lutando contra mais e mais inimigos a cada dia. O núcleo do seu grupo era a própria Mary, que sempre foi muito alegre e animada, o completo oposto do que ela é no grupo dos fracassados. Ele diz que ela nunca deixava ninguém ferido, e estava sempre pronta para ajudar, ao ponto de que se alguém sofresse um pequeno arranhão, ela o curaria imediatamente. Mesmo sendo apenas uma suporte, ela não hesitava em ir para a linha de frente e defender seus colegas de equipe, sendo uma verdadeira faz-tudo perfeita. Poderia ser dito que ela valia por 3 jogadores sozinha. Segundo ele, eles continuaram se fortalecendo ao ponto que se tornaram arrogantes. Eles começaram a se aventurar cada vez mais fundo nas masmorras, e em um dia infeliz, eles entraram em uma camada muito profunda para lutar contra monstros mais fortes. E lá eles se depararam com um enorme monstro que já havia matado inúmeros aventureiros. Eles deveriam ter fugido, mas todos da equipe acharam que poderiam lidar com esse amontoado de poder desconhecido, e esse foi seu maior erro. Na época, o Hayashi foi nocauteado pelo monstro, e quando ele voltou à consciência, ele viu 2 de seus colegas de equipe mortos no chão, enquanto o guerreiro da equipe estava dando a alma para manter o monstro afastado. Ele gritou para Mary curá-los, mas ela simplesmente se agarrou ao corpo de um dos seus companheiros de equipe, antes de se virar com lágrimas nos olhos e gritar que não tinha mais mana para magia. O guerreiro da equipe estava completamente coberto de sangue, e não havia nada que ele ou a Mary pudessem fazer para ajudá-lo. De alguma forma, o lendário guerreiro se levantou apesar dos seus ferimentos, e ficou frente a frente com o inimigo, dizendo a todos para deixarem esse lugar imediatamente. A única coisa que ele fez foi deixar sua placa de identificação com eles, e o Hayashi percebeu o que precisava ser feito. Então ele pegou as placas de identificação dos membros restantes da equipe, antes de afastar a Mary para fora desse lugar assustador. Seu amigo guerreiro ficou para trás, dando sua vida para salvar seus 2 queridos amigos, e a última coisa que eles viram foi o monstro atacando seu amigo, e depois disso, tudo que lhes restou foi a depressão. No fim, eles não podiam parar de trabalhar e acabaram se juntando ao clã do Shin, mas a Mary logo foi embora, pois era muito doloroso para ela apenas ficar perto do Hayashi, pois vê-lo a fazia lembrar de todos aqueles que se foram. Desde aquela época, ela tem pulado de grupo em grupo, e nunca fica em um grupo por muito tempo, pois ela tem medo de fazer contatos e se pegar as pessoas. Ele então se levanta do assento e faz uma reverência antes de pedir que cuidem dela e sai. E o Shin diz a eles que ele pode entender a dor de perder alguém, pois ele também perdeu inúmeros companheiros antes. Então ele apenas diz a eles para valorizarem a amizade, pois só perceberão seu valor quando ela se for. No caminho para casa, o Hanta começa a reclamar, dizendo que o fato dela ter tido um passado difícil não significa que eles tenham que ser muito gentis com ela. E segundo ele, cada um deles teve um passado difícil, e se ela não está disposta a se esforçar para superar isso e fazer amigos, então ele também não está interessado em se esforçar. Ele só faria isso se fosse pela Chihiro, pois o corpo dela é a única razão para viver, e o Haruhiro concorda. No fim, as garotas choram e dizem que eles devem tentar ser amigos da Mary, pois ela é traumatizada exatamente igual a eles. Todos perderam companheiros de equipe, então eles devem aprender a entender suas dores. Galerinha, voltei de uma pausa. Algumas pessoas devem perceber, outras não. Mas quando minha voz dá uma alterada no tom, é que eu parei para fazer alguma coisa na minha vida e depois voltei a gravar. É impossível gravar esses vídeos gigantescos de 1 hora e não parar nem pra dar uma limpada no butico. Ou papo reto, demoro 5 horas para gravar um vídeo desse. Continuando com esse vídeo, o Haruhiro apoia esse sentimento de querer tratar muito bem a Mary, e o Hanta abre a boca para falar mais merda como sempre, mas ninguém está disposto a ouvi-lo. Então ele reclama dizendo que ninguém nunca ouve o que ele quer dizer e que todos ignoram suas ideias. Mas a Yumi responde que todas as suas ideias sempre são uma merda de cachorro. Então é claro que eles ignoram tudo que ele diz. E isso infelizmente resulta em outras brigas. E enquanto tudo isso acontecia, o Haruhiro pensa sobre isso e finalmente percebe que até mesmo um cachorro como o Hanta sente emoções. O cara também quer ser validado. Por isso ele decide fazer as pazes com o Hanta e ouvir tudo que ele tem a dizer, mesmo que 90% das coisas que saem da boca dele sejam merda. Ele pede desculpas ao Hanta. Ele diz que será mais cuidadoso a partir de agora e que tentará também ser um amigo dele. Mas ele também diz ao Hanta para parar de ser um marica. E o Hanta finalmente pede
pede desculpas por ter dito coisas tão ruins sobre a Mary. Ele então pergunta a eles como ele deve interagir com a garota amanhã, o que faz com que até mesmo Haruhiro se pergunte como ele vai enfrentar a Mary, agora que todos eles sabem seu passado. Então, na manhã seguinte, a Yumi e o Haruhiro estavam novamente explorando a área, enquanto o tempo estava sombrio e chuvoso. Até que do nada, o Haruhiro percebe que um dos goblins está com a adaga que ele deixou cair no dia em que o Minato morreu. Ele fica irritado com isso e tenta se apressar para recuperá-la, mas a Yumi o empurra rapidamente, bem a tempo, não deixando ser percebido por um dos goblins próximos que estava patrulhando a área. Então ele se desculpa com ela, dizendo que ele não tem sido ele mesmo nos últimos dias, e diz a ela que eles devem tentar descobrir onde fica o esconderijo secreto. Enquanto isso, Hanta, Shihoro, Moguzi e a Mary estão relaxando em um prédio abandonado, passando o tempo e esperando a chegada da Yumi e do Haruhiro. Eles finalmente voltam, totalmente encharcados de chuva, e anunciam que não conseguiram encontrar nenhum alvo bom, pois todos os goblins estavam em grandes grupos, ou extremamente alertas e em posições difíceis de se alcançar. O Hanta afirma que eles devem voltar se não tiverem nada para fazer ali, e todos se levantam, mas o Haruhiro diz a eles que ele quer falar com a Mary primeiro. Ela parece surpresa com isso, mas o enfrenta corajosamente, perguntando o que ele quer, e ele lhe diz que quer namorar com ela. Tô zoando, ele só quer conversar, mas ela diz que se ele quiser que ela saia do grupo, e pode lhe dizer que ela irá embora imediatamente. O Haruhiro então percebe que todos estão agindo estranho, desde que eles souberam da história da Mary, e ela deve ter percebido tudo isso, e por isso ela deve acreditar que eles estão planejando expulsá-la do grupo. Mas o Haruhiro lhe promete que eles não querem que ela vá embora e começa a falar. Ele lhe diz que antes dela havia um sacerdote chamado Minato, que também era o líder deles, e lá vamos nós de novo. Ele continuou dizendo que o Minato acabou morrendo pelas mãos dos goblins, ou mais honestamente, ele morreu por conta do descuido deles mesmo, um bando de noobs. Ele conta que o Minato costumava curá-los, causar dano, ser o tanque, apoio emocional, líder, burro de carga, cozinheiro, que os curava até mesmo se eles tivessem sofrido um pequeno arranhão. O cara estava fazendo milhares de trabalhos sozinho, e mesmo fazendo tudo isso, ele nunca se queixou de nada, e nunca deixou que eles percebessem isso. Ele suportou sozinho todo o fardo, e no final morreu. Ele afirma que quando o Minato morreu, todos pensaram que esse era o fim do grupo, mas para se sustentar, eles precisavam de dinheiro. E esse anime aqui foi feito para eles sofrer enfrentando goblins, e não para servir café para os outros, fazer plantação. Isso só pode ser isso aí mesmo, tá no roteiro. E para se aventurar, eles precisam de um sacerdote. E essa era a única razão pela qual eles a queriam de início na equipe. Ele diz a Mary que originalmente, no modo raiz deles, eles eram apenas um grupo de pessoas fracassadas que não foram aceitas em nenhuma das equipes. Então, o Minato decidiu fazer amizade com todos eles e criou esse grupo. Eles ainda são bons amigos que se apoiam, menos o Hanta, nos momentos mais difíceis. A Mary fica um pouco surpresa com toda essa revelação, mas o Haruhiro a choca ainda mais, dizendo que não importa o que ela pense, ele a considera uma amiga também. O discurso do Haruhiro foi dado e ele olhou para ela esperando sua reação. E o discurso dele deu certo, pois a garota dessa vez disse que também considera todos eles seus amigos. E logo todos eles, inclusive o Hanta, dizem que querem ser amigos dela. Depois disso, quando a chuva finalmente passa à noite, todos voltaram para casa enquanto um lindo pôr do sol podia ser visto no horizonte. Capricharam os caras aí, pô. Pouco antes de se separarem, o Haruhiro convida a Mary para ajudá-los a encontrar um capacete para o Moguzo, mas a Mary recusou, dizendo que não poderia ir. O Haruhiro insiste e pergunta se ela gostaria de se juntar a eles para jantar, mas ela olha para eles com olhos tristes e diz a todos que ela precisa de um pouco mais de tempo para poder aceitar tudo isso. Depois disso, ela se despede e foge deles, enquanto o restante do grupo sai em busca do capacete do Moguzo do mercado. Eles conseguem encontrar um capacete adequado e retornam para casa, e no dia seguinte tudo foi um pouco mais fácil, pois o Moguzo podia atacar os inimigos sem medo e eles começaram a se recuperar a cada dia. Agora, o trabalho em equipe se tornou bom o suficiente para que eles pudessem derrotar um grupo de 4 goblins sem muita dificuldade, e além disso, a cada dia eles conseguiam se aproximar ainda mais da Mary, que lenta, mas seguramente estava se aproximando deles. Eles começaram a ir para aquelas ruínas todos os dias caçar goblins, e logo todos começaram a conhecê-los como os caçadores de goblins. E sempre que eles iam ao bar, um grupo de pessoas sempre faziam piada, o que irritava o elo mais fraco do grupo. Mas o Haruhiro sempre dizia que as pessoas não estavam mentindo. Dia após dia, eles continuaram seu ataque contra os goblins, e logo não tiveram mais dificuldades para derrubar qualquer coisa verde que aparecesse em seu caminho. E obviamente eles continuaram melhorando seus equipamentos com o dinheiro que conseguiam obter. Os miseráveis mataram tantos goblins que eu passei pessoalmente a chamá-los de Goblin Slayers, e eles ganharam tanta grana matando goblins
que eles finalmente puderam convidar a Mary para jantar com eles. E enquanto todos riam e estavam felizes, a Mary estava com uma aparência mal-humorada, e o Haruhiro percebeu que nunca tinha visto sorrir antes. Com o passar do tempo, eles puderam investir em uma armadura melhor, e até mesmo aprenderam mais algumas habilidades, como a habilidade de passo silenciado do Haruhiro, que literalmente ocultava seus passos para que ele pudesse se aproximar melhor dos inimigos. Além disso, tem a tal da magia de sombra, que faz com que qualquer inimigo durma por um período de tempo. O Hanta conseguiu a habilidade de passo rápido, para criar rapidamente uma distância entre ele e o inimigo, e em seguida sua habilidade de impulso, que lhe permite avançar super rápido com um ataque de facada, muitas das vezes pegando os inimigos desprevenidos. Enquanto isso, Moguzo investiu na sua habilidade de força, que paralisa os inimigos por um breve momento. Essa habilidade dá tempo suficiente para qualquer inútil acabar com um Goblin nessa situação. Por outro lado, a Mary sempre esteve alguns níveis acima deles, então ela não precisou investir em nada. Além de todas as habilidades novas que todos aprenderam, o Haruhiro despertou uma certa habilidade especial, que às vezes permite que ele veja o caminho de sua lâmina. Se ele fizer a sua lâmina percorrer esse caminho e atingir o seu inimigo, ele consegue vencer esse inimigo, não importa que tipo de inimigo seja. Se ele tiver esse fiozinho, ele pode derrotá-lo com um único golpe. Naquela noite, todos voltam para uma boa noite de sono, pois decidiram finalmente acabar com os goblins restantes das ruínas. Afinal de contas, eles se tornaram muito poderosos, e acreditam que podem acabar com todos eles de uma vez só e finalmente vingar a morte do Manato. Na manhã seguinte, todos se reúnem para o ataque, e tem aí sua última conversa em grupo. O Haruhiro então faz um discurso sobre o quanto o Manato fez por eles, e promete que hoje é o dia em que eles vingarão a morte dele. O Haruhiro afirma que da última vez, todos eles sentiram uma dor imensa, e ele não quer sentir isso novamente. Por isso, eles precisam se manter seguros e saírem vivos dessa situação. A Mary, por outro lado, finalmente se abre por conta própria, dizendo que deixou seus amigos morrerem em uma masmorra antes, mas que agora ela se certificará de que nenhum deles morra dessa vez. Tadinha, revelou algo incrível, mas todos eles já fofocaram sobre a vida dela. Bando de... Vou nem xingar, senão vou perder a monetização aqui. Quando tudo começa, vemos que os Goblins parecem estar tendo um dia bastante tranquilo, pois alguns deles estão patrulhando e vigiando, enquanto outros estão dormindo. Alguns estão jogando Uno e outros estão jogando xadrez, e nenhum deles faz ideia de que o seu dia entediante está prestes a se tornar um dia cheio de ação, em que todos perderão suas vidas. E a ação finalmente começa com um deles se esgueirando atrás de um Goblin, enquanto do outro lado o Hanta e o Haruhiro se posicionam perto da escadaria. Enquanto isso, Moguzo, a Mary e a Shihoro estão todos escondidos dentro das ruínas, esperando a tal da emboscada acontecer. Então a Yumi faz a pontaria perfeita e acerta o pescoço de um dos Goblins que estava empunhando uma besta, matando-o imediatamente. E antes que um outro Goblin percebesse o que havia acontecido, o Haruhiro se aproxima dele e o empunhala pelas costas. Isso alerta o chefe dos Goblins, que está jogando xadrez. Um Goblin vem atacar o Haruhiro, mas ele se esquiva e tenta bloquear os ataques usando o melhor de suas habilidades. Rapidamente o Hanta aparece e corta a garganta do Goblin. O Moguzo, por outro lado, invade a porta, alertando todos os Goblins, que se preparam e começam a acordar suas tropas. Os nossos heróis começam a limpar sistematicamente toda a área, até que do nada, eles avistam dois Goblins descendo a escada, mas o Moguzo imediatamente os ataca, esmagando um deles contra a parede, enquanto o outro pula para cima. Felizmente, a Shihoro está lá para dar cobertura e o atinge com suas explosões de sombra, o que o deixa inconsciente por um momento. E quando ele começa a sair do chão, o Hanta usa sua espada para cortá-lo no ar, matando o Goblin. Goblin Slayer assistir esse anime aqui comendo uma pipoquinha, velho. Só felicidade. O Haruhiro e os outros imediatamente se dirigem ao último andar, para não dar aos Goblins a chance de se reunirem. Mas um grupo de Goblins aí usando bestas começam a atirar neles, forçando-os a se proteger. O Goblin em segurança, que provavelmente trabalha na casa das garotas do job, se aproxima e quebra a mesa atrás da qual o Moguzo estava escondido, deixando a céu aberto, antes de levantar sua clava e jogar o Moguzo contra a parede. O Hanta imediatamente salta à frente e começa a lidar com os Goblins menores, deixando o grande para o Moguzo. A Yumi também está representando o grupo, lidando até mesmo com Goblins maiores. No entanto, o general é muito mais resistente que os Goblins normais e simplesmente quebra as flechas, e logo em seguida corre na direção deles para dar aquele famoso empurrão. Eles se esquivam do ataque, mas o general empurra o Haruhiro para trás com outro ataque, que é bloqueado, enquanto a Yumi corre para ele por trás, o distraindo e forçando a se defender. E aproveitando isso, eles conseguem cortar a cintura do Goblin, enquanto o Moguzo está em uma guerra total com segurança, trocando golpes contínuos, enquanto o Hanta faz o possível para se defender dos dois Goblins que o empurram para trás. Ele imediatamente usa sua habilidade de recuo para criar uma distância, enquanto grita para o Haruhiro ajudar. Mas o Haruhiro responde educadamente, dizendo: "Tô ocupado, cara!" O Goblin tenta desferir dois ataques rápidos, para logo em seguida ser forçado a recuar pela Yumi. Esse é o momento Girl Power, pois vemos aí uma garota se colocando em posição e arriscando um feitiço, que acerta o Goblin em segurança, o adormecendo imediatamente. E essa ação dá ao Moguzo a oportunidade de acabar com ele de uma vez por todas, mas ele acaba em uma posição difícil no último momento, pois um dos Goblins bloqueia o seu ataque com uma pedra, enquanto o outro dá um tapa no Goblin maior para acordá-lo. É nesse momento que o Haruhiro percebe que ele
eles também podem entender magia, o que é um problema. Quando a maré começa a mudar, o general acaba acertando a Yumi no ombro e o Hanta tenta atacar, mas é bloqueado por um outro Goblin. O Haruhiro imediatamente corre em sua defesa e ataca o general, mas o general começa a atacar incansavelmente e o Haruhiro percebe que se isso continuar acontecendo, ele acabará sofrendo um golpe letal. Felizmente, a ajuda chega bem a tempo e troca de posição com o Haruhiro, e quando o general tenta atacar a Mary, ela simplesmente bloqueia o ataque, para logo em seguida atacá-lo na cabeça com seu cajado, dando ao Haruhiro a oportunidade de avançar e atacar o inimigo no peito. Mas esse Goblin em específico treina noite e dia para conseguir mulheres humanas, por isso ele ainda está vivo. Então Haruhiro tenta esfaqueá-lo no coração, mas o monstro usa suas mãos para bloquear o ataque e o atinge com a parte de trás da lança, empurrando para longe. Ele tenta se aproximar mais uma vez, enquanto a Mary usa rapidamente sua habilidade de cura em Yumi, mas quando eles voltam sua atenção para o general, ele já está fugindo. O Hanta e o Moguso ainda estão lutando contra seus oponentes, e por mais tanque que o Moguso seja, ele sofreu muito dano do segurança e começou a se sentir tonto, mas ele não desiste e continua dando espaço para o restante da equipe lutar. E a garota tenta disparar uma outra explosão de sombras contra o segurança, mas ele se esquiva, para logo em seguida atingir o Moguso novamente. O Moguso cai no chão, mas a Mary imediatamente lança sua magia de cura sobre ele, enquanto a Yumi entra na briga novamente e todos ficam ocupados. É então que a Chihiro decide resolver o problema com as suas próprias mãos e corre para frente, entoando seu feitiço, e dispara outra explosão de sombra no segurança por trás, e dessa vez ela acerta o alvo pouco antes de dois Goblins a derrubarem. O segurança é nocauteado por um segundo, o que foi tempo suficiente para o Moguso dar um golpe decisivo, arrombando o cara no chão. Ao ver isso, os outros dois Goblins começam a fugir, mas o Hanta usa sua habilidade de corrida e apunhala um deles pelas costas, matando. E felizmente, a garota não se machucou, e até mesmo o bosta do Hanta reconheceu a sua bravura. Agora, com as chances de vitórias renovadas, todos se reagrupam e decidem seguir os Goblins restantes para acabar com isso de uma vez por todas. Todos eles sobem até o último andar, onde encontram o general sentado em sua cadeira, quase sem vida, com sangue escorrendo dos seus ferimentos. Ele está respirando pesadamente e parece que não consegue se mover. Então Hanta se aproxima dele e coloca sua espada em seu pescoço, mas antes que ele pudesse matá-lo, eles ouvem um som de assobio e se viram para ver que a Mary foi atingida com uma flecha disparada por um dos Goblins, que estava escondido em cima das vigas. Mano, vai repetir a mesma história, vai morrer também. Ela cai no chão e o general se levanta novamente para perseguir o Haruhiro, mas a Yumi corta suas pernas, enquanto o Haruhiro usa novamente o seu braço para proteger aí um curandeiro. O Hanta tenta fechar uma kill aí, mas a armadura do inimigo o protegeu e ele tentou fugir. Mas o Moguso apareceu e acertou um belo golpe, o matando finalmente. E agora o Hanta tenta encontrar uma maneira de pegar o Goblin da besta, enquanto o Haruhiro parece estar morrendo de medo. Felizmente, a Mary ainda está viva, e ela diz a ele para cuidar do ferimento. O Goblin corre para fora da janela e mira nela para matar qualquer um que o persiga. Mas o Haruhiro finalmente para de pensar no Manato e pensa na sua situação atual. Após parar de pensar no Manato por apenas um segundo, o seu QI sobe para 253. Com tamanha inteligência, ele joga sua capa primeiro, o que faz com que o Goblin use o seu tiro na capa. E então ele sai correndo em direção ao Goblin, que atira sua besta e pega a adaga que ele roubou do Haruhiro. Mas o Haruhiro segue em frente, e com um combo muito legal, ele chuta o Goblin no chão. E quando a adaga cai de suas mãos nojentas, o Haruhiro sobe em cima dele para matá-lo. Mas o Goblin vira maré enquanto eles caem no telhado, levando a vantagem sobre o Haruhiro. Porém, o Haruhiro consegue pegar sua outra adaga e esfaquear o Goblin no pescoço, matando finalmente. Acabou o anime? Não, ainda tem mais. Depois de vingar a morte do seu companheiro de grupo, todos eles voltam ao vale para visitar o túmulo do Manato. Tudo isso enquanto a primeira neve da estação começa a cair ao redor deles. Todos eles dizem algumas palavras bonitas, enquanto a Mary fica de pé e observa de longe. E quando todos pegam seus novos distintivos e os mostram, ela se aproxima do Tulo e pega um distintivo que eles também compraram para Manato. Eles colocam o distintivo no topo da lápide, e a Chihiro começa a se desmanchar, chorando pra caramba, tadinho, enquanto a Yumi a segura. Todos começam a voltar, enquanto o Haruhiro começa a conversar com a Mary, e agora, pelo visto, parece que ela está se interessando mais por ele, o que lhe dá a oportunidade de testar se ele já está perto de ser um bom líder conquistador de corações igual ao Manato. Mas ela não se impressiona facilmente e diz a ele para tentar na próxima. Dito isso, ambos se separam e seguem seus próprios caminhos. Na manhã seguinte, o Haruhiro acorda cedo por hábito, mas se dá conta de que eles decidiram tirar um dia de folga, já que o último dia foi bastante pesado em termos de esforço físico e mental. Pô, depois desse dia, mano, descansava que um mês inteiro, vai... Nossa, véi. Ele desce as escadas e encontra o Moguso preparando um café da manhã. Eles se sentam do lado de fora para tomar um café da manhã, e ele morde um delicioso pão recém-assado feito pelo Moguso. O Haruhiro pergunta ao Moguso onde está o restante do grupo, e ele responde dizendo que o Hanta saiu cedo, dizendo que iria encontrar uma namorada, que significa que ele vai voltar triste e bêbado. Já a Chihiro, ele evita olhar para não ficar animado pela manhã, e quando o Haruhiro pergunta pela Yumi, o Moguso diz que não a viu durante toda a manhã, o que faz o Haruhiro suspeitar que a garota ainda está deitada na cama dormindo. Ele pergunta ao Moguso o que ele vai fazer em seu dia livre, e ele diz ao Haruhiro que a sua armadura foi bastante danificada na última luta, e que além
disso, a sua espada também ficou cega. Então ele provavelmente passará o seu tempo no armário, consertando suas coisas. O Haruhiro diz a ele que pelo menos ele deveria visitar um bordel ou algo do tipo, mas o Moguzo diz que está guardando seu corpo para Shihoro, e o Haruhiro entende esse sentimento, e diz a ele para o encontrar na mesma taverna de sempre durante a noite. E então ele sai para passear na cidade, pois não tem nada melhor para fazer do que isso. Ele chega à ponte e encontra Shihoro totalmente envolvida com pombos, e ela está os alimentando alegremente com veneno. Então Haruhiro se aproxima e conta sobre a nova receita de pão do Moguzo. Então ela simplesmente sorri e diz para ele que já comeu isso, falando que tudo que o Moguzo faz é extremamente delicioso. Moguzo tem chances, mano, Moguzo tem chance. Eles então começam a olhar para o nascer do sol, lembrando-se da época em que eles se ferraram junto, vindo para esse mundo maluco. Nossa, mundo de merda, velho. Mas é nesse mundo que vencer seus desafios é ótimo, uma delícia. Depois disso, o Haruhiro vai até uma barraca e compra alguns espetos de carne, e depois caminha pela cidade sem rumo, procurando algo interessante para fazer nessa cidade chata, até que do nada ele se depara com a Mary lendo um livro em uma cafeteria. Ela parece estar surpresa com a presença do Haruhiro nessa cidade de 3 metros de comprimento, e ele diz que não é um perseguidor ou algo do tipo, e ela lhe oferece um lugar para se sentar, dizendo que se ele se sentar ali, ele terá que pagar a conta. Então ele só pega um café barato, e a Mary diz a ele que está morando no andar acima da cafeteria, e que ela gosta de passar um tempo sozinha, pensando no quão bosta sua vida é. O Haruhiro então se levanta, pensando que ela queria que ele fosse embora, mas ela revela que gosta da companhia dele, e do nada começa a acariciar esse cruzamento de gambá com gato. É nesse momento que o Haruhiro usa suas habilidades de ladrão para dar uma olhada nas coxas dela. Tudo isso para chegar à conclusão de que a Shihoro é definitivamente a melhor garota. Depois disso, a Mary diz a ele que todos deveriam vir aqui algum dia para poder tomar um chá relaxante, e ele concorda. Durante a conversa, a Mary lhe diz que, assim como eles, ela já morou naqueles alojamentos com cheiro de bueiro, mas depois que herdou os pertences dos seus amigos mortos, ela ficou rica e passou a viver em lugares melhores. O Haruhiro então diz a ela que eles logo também deixarão seus alojamentos e encontrarão um lugar melhor, já que eles têm ganhado uma boa quantidade de dinheiro nos últimos dias, mas isso só vai acontecer se todos eles não acabarem morrendo. Enquanto isso, Hanta não conseguiu nenhuma garota e agora está em seu barco tentando pegar um peixe, quando do nada ele avista alguém fazendo atividades esportivas. Ao olhar mais de perto, ele vê que era a Ayumi, que estava exercitando suas habilidades de escalada, almejando dominar a fuga perfeita. O Moguzo, por outro lado, está de bom humor, tirando apenas um cochilo em sua cadeira, depois de ter recuperado já todas as peças de sua armadura. A Mary e o Haruhiro saem juntos da cafeteria, para se encontrar com os outros na taverna, mas eles param no meio do caminho para ver outro belo pôr do sol contra o mar alaranjado. Os caras gostam de pôr do sol nesse anime, hein? Gosta. Se eu saísse de casa, eu também ia ver um. Me mudei aqui pra São Paulo, só tem prédio nessa merda. Vou ver como, isso não existe aqui em São Paulo, não existe. Tem uma rua em direção à Liberdade, mano, que é prédio de um lado, prédio do outro, mano. Eu só penso, se acontecer a rebelião zumbi, o que acontece? Não tem aqui em São Paulo, não existe vida se tiver rebelião zumbi, mano. Vai ser muito zumbi, velho, muita gente. Mais tarde, naquela noite, todos se reúnem na taverna para mais uma vez beber cachaça, enquanto conversam e se divertem. Até que do nada, o Kikawa, que eu vou chamar de Kiki agora, se depara com eles mais uma vez e conta a eles uma parada muito interessante que tem acontecido na cidade. De acordo com ele, alguns aventureiros novatos entraram na cidade em ruínas, aquele lugar lá que eles sempre matam goblins. E por incrível que pareça, essas pessoas acabaram encontrando um bando de goblins de armadura, que mataram vários dos seus companheiros de equipe e feriram alguns deles também. A Mary entra na conversa e diz ao Haruhiro que ela tem certeza de que eles mataram todos os goblins da área principal em ruínas, mas é bem possível que esse grupo de goblins sejam parentes ou conhecidos que foram mortos, mas que viviam em outro lugar, e agora voltaram para ocupar aquele lugar e possivelmente até mesmo se vingar deles. Mano, nesse anime os goblins têm plot twist, desenvolvimento de enredo, mano. Tá melhor que Goblin Slayer esse aqui, mano. Goblin Slayer, os goblins só recebem porrada na cara e morrem. E de acordo com o Kiki, os goblins estão completamente preparados para uma briga, patrulhando com raiva e vasculhando cada parte da cidade, não deixando nenhuma brecha para qualquer aventureiro se aventurar ali dentro. Depois disso, Kiki diz que isso não é problema deles, e depois de soltar um peido fedorento bem perto do Haruhiro, ele vai embora. E depois disso, todos tiveram que ir embora. O cara explodiu a taverna inteira. E então o Haruhiro conta aos outros sobre esses rumores loucos dos goblins. Ele afirma que talvez eles devessem voltar às ruínas e checar tudo o que está acontecendo lá. Mas o Hanta dá a primeira ideia inteligente em todo esse anime, dizendo que eles não deveriam fazer isso, pois se os rumores forem falsos, eles acabarão perdendo um dia de dinheiro. Hanta, não era isso que eu queria que você falasse, mano. Fala que se vocês forem lá, vocês vão morrer porque os caras estão muito bem armados. Mas o Moguzo falou o que eu pensei, sugerindo que eles deveriam mudar a área de caça deles, já que faz tipo 20 anos que eles só matam goblins. O Moguzo diz que a galerinha que assiste esse anime já deve estar enjoada de ver só goblin morrendo, e que eles deveriam matar outro tipo de criatura
para que eles consigam ter uma segunda temporada. Ao ouvir isso, Haruhiro diz que agora que o Minato morreu, eles não vão ter segunda temporada nem ferrando, mas não custa nada tentar, e ele diz a todos para eles irem para as Minas Sirene. O que surpreende a todo, porque esse lugar aí é o lugar onde a Mary perdeu todos os seus companheiros de equipe. Ele imediatamente tenta se desculpar, mas o idiota do Hanta diz ao Haruhiro que essa é a melhor ideia que ele já teve nos últimos tempos, e afirma que eles devem invadir essas minas e obter o máximo possível de itens. A Yumi pergunta se eles têm certeza disso, pois o monstro gigante também está presente na mesma mina, e se a equipe da Mary não conseguiu fazer nada, eles não terão a menor chance contra essa coisa. No entanto, Hanta age igual a equipe da Mary e diz que eles pelo menos devem tentar, pois o monstro tem uma recompensa de 30 moedas de ouro. O Haruhiro então diz a todos para se acalmarem, e diz que seria muito bom eles realmente mudarem o local de caça. Afinal de contas, se eles permanecerem no mesmo local, eles podem acabar se acostumando demais e baixando a guarda, pois a tarefa todo dia vai parecer fácil demais. Ele afirma que é bom se desafiar de vez em quando, e como ele não conhece nenhum outro lugar para se aventurar, ele pensou que poderia tentar a sorte dentro das minas, obviamente tomando as precauções necessárias para não mexer com um monstro grande. Ele diz que votará a favor de ir para as Minas Sirene e se aventurar lá, e a Yumi se manifesta e diz que não acha ruim ir ao mesmo lugar para se aventurar várias vezes, pois ultimamente eles têm se colocado em situações menos perigosas, mas isso só está acontecendo pois eles estão melhorando, e o Haruhiro diz a ela que se eles continuarem indo para o mesmo lugar, o seu progresso ficará estagnado, e ela concorda com esse sentimento. De repente a Mary se levanta do seu assento, ela pede a eles que a desculpem por um momento e sai sozinha do assento. O Haruhiro se levanta imediatamente e começa a segui-la até o lado de fora, mas ela desaparece na escuridão da noite. Ele continua andando pela noite estrelada e finalmente a encontra no topo da escada. Ele vai até ela, mas ela se encolhe e pede desculpas por ter fugido. O Haruhiro pensa sobre a sua declaração de querer ir a um lugar onde ela perdeu todos os seus companheiros de equipe e percebe que essa deve ser uma tarefa enorme para ela superar mentalmente. Ela diz a ele que não acredita que irá conseguir manter a calma quando eles entrarem nas minas. Não só agora, mas talvez no futuro ela venha causar problemas a eles. O Haruhiro entende seus sentimentos e garante a ela que não a colocaria em uma situação em que ela se sinta desconfortável, sendo que ele já fez isso ao indicar as minas como o próximo local de exploração. No entanto, a Mary acredita na sua mentira e isso dá um pouco de coragem a ela, pois ela percebe que se ela continuar assim, ela nunca conseguirá superar seus colegas de equipe ou o que aconteceu dentro da mina. Ela olha para o Haruhiro e diz que quer a ajuda dele e de sua equipe, pois acha que não conseguirá fazer tudo sozinha. E o Haruhiro lhe garante que eles estarão ao seu lado, não importa o que aconteça, e que ela pode contar com eles sempre que a situação estiver fugindo do seu controle. Ela se levanta e enxuga suas lágrimas, antes de agradecê-lo por suas palavras e dizer que está ansiosa para a próxima aventura. Antes de ir para as minas, todos decidem aprimorar suas habilidades e equipamentos para que tenham o máximo de chances de saírem vivos. O Haruhiro foi até a Guilda dos Ladrões para se encontrar com seu treinador, a Bárbara, e ela o chama com um pouco de rigidez, desde a última vez em que o viu. Em um piscar de olhos, ela encurta a distância entre os dois e coloca uma faca em sua garganta. Ela diz a ele que se eles estivessem em uma briga, o Haruhiro teria sido deletado em um instante, e sem lhe dar tempo para falar, ela simplesmente o derruba no chão. Eles começam a treinar e a Bárbara está envolvida em algumas ideias perversas, pois ela fica batendo no Haruhiro em todos os momentos possíveis, e depois de bater nele tantas vezes, ele não consegue nem mesmo se levantar, e ela finalmente lhe dá uma recompensa, sentando-se em seu estômago, e então começa a atormentá-lo, perguntando se ele já havia perdido sua virgindade ou não. Essa pergunta toca em sua ferida e o Haruhiro se sente triste, com vontade de morrer. Acontece que ele está tão cansado de ser um fracassado no amor que ele não vê mais sentido em sua vida, então ele responde honestamente, dizendo que mesmo seu grupo tendo 3 garotas lindas, o máximo que ele conseguiu foi conversar amigavelmente com elas. A Bárbara zomba dele mais um pouco, mas então Haruhiro muda de assunto e pergunta a ela sobre o caminho mágico que ele vê às vezes enquanto luta contra os inimigos, e o que é exatamente isso. Ela parece estar impressionada com isso e afirma que é um bom sinal, pois somente aventureiros que ganharam uma quantidade substancial de experiência são capazes de vê-lo algumas vezes, mas ela diz a ele para não ficar convencido, pois isso não é algo muito especial. O Haruhiro pergunta se ela já conseguiu ver, e ela se senta novamente sobre ele, afirmando que vê algumas vezes, aqui e ali, mas essa habilidade é algo em que ele não pode simplesmente se concentrar, pois ela surge aleatoriamente. Ela lhe diz que se ele quiser ver essa habilidade com mais frequência, ele precisará treinar e ficar mais forte, e então começa a treiná-lo mais uma vez. Alguns dias se passam e finalmente a equipe está totalmente pronta para explorar as masmorras da Mina Sirene. Eles olham para a montanha enquanto Haruhiro dá um conselho a todos eles, dizendo que eles estão indo para um território desconhecido e que por isso eles precisam ser
ser mais cautelosos do que nunca. Dito isso, a jornada começa, e assim que eles entram, a luta começa. O Haruhiro enfrenta um monstro que tenta lhe enfiar uma bala na cara, mas o Haruhiro se esquiva do ataque e tenta contra-atacar, mas ele falha e é forçado a recuar. Ele se choca com Hanta, que também está perdendo o terreno, enquanto o Moguzo mata o monstro que está enfrentando com um único golpe. A Yumi pega suas facas e joga uma delas no pescoço do monstro, e logo em seguida usa outra para cortar sua garganta de forma limpa, cirúrgica. O Moguzo decide ajudar os outros e corre em direção ao inimigo do Haruto, envolvendo em um combate e agindo como distração. O Haruhiro se aproveita disso e corre por trás dele, prendendo, antes de esfaqueá-lo no peito e pular para trás. O Moguzo ergue sua espada para a finalização, mas o monstro já está morto no chão. Então, eles se aproximam rapidamente do Hanta, que dá um parry no ataque do seu oponente, e usa um feitiço demoníaco para jogar uma merda vermelha no inimigo. Essa nova habilidade dele deixa o inimigo assustado e inseguro de sua decisão, exatamente como eu, em todo dia da minha vida. E esse tipo de pensamento leva monstros a cometer erros, igual a minha mulher cometeu ao jogar um ventilador na minha cabeça. O monstro então corre em direção ao Hanta e começa a atacá-lo sem parar, enquanto tudo que ele faz é correr para trás várias vezes, perdendo o terreno muito rapidamente. O Haruhiro pergunta se ele precisa de ajuda, mas o Hanta recusa e diz que ele é o personagem principal desse anime, enquanto o Haruhiro é apenas um figurante. Dito isso, ele finalmente encontra uma abertura e corta o pulso do monstro, antes de pular no ar e dar o golpe mortal. Depois que a área foi limpa, a Mary diz a eles que esses monstros são chamados de kobolds. Em todos os animes é assim, mas ela diz que eles não são nada além de monstros que se parecem com cachorros. Ela diz que eles têm um anel no nariz, que é conhecido como talismã, e que eles precisam coletá-lo, pois podem vendê-lo por uma boa quantidade de dinheiro no mercado. Ela também continua dizendo a eles que esses monstros são basicamente os mais fracos, obviamente os mais fracos dessa mina. E ela avisa que quando eles entrarem mais fundo na mina, eles encontrarão monstros muito mais fortes e em maior número. Eles rapidamente coletam o máximo de talismãs que conseguem dos inimigos mortos e seguem em frente. Eles descem para o próximo nível e a Mary os avisa que agora a coisa vai ficar feia, pois esse nível é composto por monstros normais e a melhor coisa a se fazer é evitar briga com um monte deles. Eles começam a andar e de repente ouvem um monte de ruídos uivantes que os assustam, mas o Haruhiro dá um pouco de confiança a todos e eles começam a andar. De repente o Moguzo para onde estava e todos olham para um buraco dentro de uma parede e vem um monte de monstros dormindo dentro dele. E a Mary afirma que eles têm muita sorte por esses monstros não estarem patrulhando a área e eles começam a se mover. Eles avançam quando de repente alguns monstros começam a acordar. Então eles entram em uma camada especial e uma amiga deles usa uma magia de sombra para converter o chão em areia movediça, o que impossibilita os monstros de se moverem e o restante da equipe aproveita essa oportunidade, eliminando-os rapidamente com golpes precisos em seus órgãos vitais. Um dos monstros que estava se escondendo se esgueira por trás do Haruhiro para tentar atacá-lo por trás, mas ele simplesmente respira calmamente e segue a linha reta até o pescoço do oponente e o mata com um único golpe. Toda vez que essa linha aparece, ele só precisa de um golpe para derrotar a criatura. Eles recolhem os talismãs, enquanto a Mary reconhece que eles são mais fortes do que ela pensava, pois eles não tiveram muitos problemas para lidar com monstros normais. Mas ela diz a eles que a partir de agora será extremamente difícil, pois o próximo nível tem o líder dos monstros, conhecidos como o cachorrão rei delas. O Hanta quer avançar para o próximo nível, e o Haruhiro lhe diz que eles devem voltar no dia seguinte, não abusar da sorte, pois eles já estão cansados, e lutar contra adversários mais fortes nesse estado pode ser perigoso, e todos voltam para passar a noite. E enquanto estava deitado em sua cama, o Haruhiro começa a pensar no Manato mais uma vez, e percebe que a equipe parece estar trabalhando muito bem, com exceção do Hanta, pois ele é um cara que tem um QI de um macaco. Ele não ouve ninguém, não aceita sugestões ou críticas, e está sempre pronto para atacar de cabeça erguida em situações perigosas. Ele decide falar sobre o assunto e pergunta ao Hanta se ele gostaria de conversar. O Hanta, que estava acordado, se levanta para sair, enquanto o Haruhiro o segue. Depois de descer, o Haruhiro lhe pergunta sobre o que ele pensa sobre a equipe, mas o Hanta responde impiedosamente que ele não tem nada a dizer. Ele diz ao Haruhiro que tem cumprido os seus deveres e que isso é tudo que lhe importa. Ele disse que hoje ele provou que pode enfrentar um inimigo sem a ajuda dos outros, e o Haruhiro lhe diz que sim, ele enfrentou o inimigo sozinho, mas se ele tivesse deixado todos o ajudarem, ele poderia ter matado o inimigo muito mais rápido e economizado um monte de energia também. E o Hanta responde imediatamente que ele não quer ficar dependendo só da ajuda do time, pois ele acredita que terá muitos problemas quando for pego sozinho pelo inimigo. E além disso, se ele conseguir derrotar um inimigo sozinho, isso significa que a equipe pode se concentrar em outro objetivo, o que os tornará ainda mais eficientes. É nesse momento que o Haruhiro percebe que o Hanta está pensando em seu lugar no grupo, à sua própria maneira, mas diz ao Hanta que sempre que ele precisar ele pode pedir ajuda da equipe, pelo amor de Deus, não morra, enterrar amigo é caro. O Hanta no fim age como um chato, e o Haruhiro diz a ele que a sua natureza impetuosa faz com que seja difícil para a equipe entender o que ele realmente quer.
Ele diz ao Hunter que atualmente eles são uma equipe e que por isso eles precisam se comunicar. E o Hunter responde dizendo que todos têm seus próprios pontos fortes e fracos, mas ele odeia quando o Haruhiro tenta mostrar os pontos fracos dele para todos. Ele então pergunta ao Haruhiro quais são seus pontos fracos, e o Haruhiro, que nunca pensou nisso, fica em silêncio. Então o Hunter sorri e diz a ele que eles podem fingir ser um time alegre e amigável se quiserem, mas ele não tem motivo e não quer ser amigável com eles, e ele continuará fazendo o que ele acredita ser melhor, matar monstros, e é isso. Na manhã seguinte, o Haruhiro acorda com um som diferenciado de facas sendo jogadas em uma tábua de madeira, e ele se levanta só para ver a Yumi praticando suas habilidades de arremesso de facas. Ele fica impressionado com suas habilidades, enquanto ela lhe mostra as facas que ela comprou recentemente, e ela diz que tem praticado todos os dias para ficar melhor no arremesso. Depois de se alongarem um pouco mais, eles finalmente entram nas masmorras, onde a Mary mostra sua nova habilidade, que não causa muito dano, mas entorpece e enfraquece o oponente, o que funciona muito bem para dar apoio ao Hunter e o Moguzo, que podem entrar depois e terminar a matança com seus ataques pesados. O Hunter acaba errando e parece estar tendo problemas para lidar com o inimigo, então Haruhiro pula imediatamente em suas costas e o esfaqueia no pescoço, enquanto Hunter enfia sua espada no corpo do inimigo, o que por pouco não acerta o Haruhiro. O Haruhiro fica um pouco irritado com isso, mas percebe que o Hunter é simplesmente um idiota, então ele vai ajudar a Yumi, que está tentando se defender de um dos monstros. Então o Haruhiro vai para a assistência e corta a perna do monstro, dando a Yumi a abertura para desferir 2 golpes, enquanto o Moguzo finaliza usando sua nova habilidade chamada de impulso aéreo, que permite que ele se aproxime rapidamente e ataque inimigos à distância. Eles finalmente encontram um dos anciões, e a Chihiro imediatamente usa seus feitiços mágicos para desacelerá-lo. O Haruhiro diz a eles que se eles jogarem bem as cartas, talvez eles consigam derrotar esse monstro sem sofrer nenhum ferimento. Mas antes que eles pudessem pensar em um plano de jogo, o Hunter avança sozinho como um louco e mata o monstro imediatamente. Depois disso, eles descem para o próximo nível, que parece ser uma espécie de fazenda aberta. Todos olham em volta e a Yumi vê um grupo de animais estranhos vindo em direção a eles. O Hunter tenta cutucá-los com sua espada, mas o Haruhiro diz a ele para não fazer isso, e eles começam a brigar novamente. De repente, a Mary diz a eles para se agacharem, e todos se abaixam imediatamente ao verem um grupo de monstros procurando sinais de intrusos. Imediatamente, o Hunter acaba tropeçando em um fio, o que alerta os inimigos, e todos começam a uivar, procurando a origem desse som. De repente, eles ouvem um som de passos altos, e a Mary imediatamente fica paralisada no local. O Haruhiro tenta chamá-la, mas ela não percebe. Ele espia pelos arbustos, e avista um enorme monstro com manchas pretas e brancas em seu corpo, conhecido como Monstro da Morte, que matou os antigos companheiros de equipe da Mary. A Yumi tenta dar uma olhada, mas o Haruhiro imediatamente a puxa para baixo, bem a tempo, enquanto a Mary ainda está presa no lugar, tendo um ataque de pânico. O Haruhiro vai até ela e atrás da realidade, e o Monstro da Morte estava procurando por eles, pois sentia o cheiro de humanos, e a Mary pede desculpas por ter se distraído, e diz a todos que a sigam em silêncio. Eles descem para o próximo nível em segurança, mas esse nível parece o próprio inferno. Eles só conseguem sentir a temperatura aumentando. Eles avistam um grupo de monstros trabalhando com metal, fazendo armaduras, enquanto a Mary diz que eles não podem descansar aqui e precisam se mover rapidamente. O Haruhiro então começa a jogar Assassin's Creed e pula em cima de um dos guardas de cima, esfaqueando no pescoço e matando imediatamente, enquanto o Moguzo e o Hunter agarram rapidamente o corpo para que não faça barulho. Eles arrastam o corpo para escondê-lo e finalmente entram em uma caverna repleta de plantas e estátuas. É nesse momento que todos param um pouco para descansar, e a Mary diz a eles que esse é exatamente o lugar onde ela perdeu seus 3 amigos, companheiros de equipe. Ela caminha à frente e pega um cajado, dizendo que pertencia a ela antes, mas quando eles fugiram, ela deixou cair aqui. Enquanto estava sentada, Yumi se levanta de repente, dizendo que ouviu algo. O Hunter pega uns bagulhinhos aleatórios aí e taca pra frente, somente para ver a figura de 3 pessoas encapuzadas na escuridão. Eles avançam, e o Haruhiro imediatamente percebe que são os aventureiros zumbificados, que não tiveram um funeral adequado, e a Mary percebe que esses zumbis são seus ex-companheiros de equipe. Então ela vai em frente e o chama pelo nome, esperando que eles de alguma forma se recuperem, mas eles parecem ter perdido suas almas, imediatamente sacam suas armas. Os nossos heróis também se preparam com as suas armas e armaduras, enquanto o mago zumbi lança uma enorme magia de fogo na direção deles. De alguma forma, eles se esquivam do ataque, enquanto a Mary diz ao Haruhiro para cobri-la, pois ela quer ir em frente. O Haruhiro percebe que a Mary aprendeu recentemente uma magia de dissipação, que pode até mesmo reverter as mudanças em um cadáver zumbificado, mas para usar essa magia, ela vai precisar se aproximar dos zumbis. Ela começa a caminhar em direção a eles, sem ter medo, enquanto Haruhiro percebe que eles precisam fazer algo. Ele diz ao Moguzo para lidar com um guerreiro e diz ao Hunter para lidar com um ladrão, enquanto ele e a Yumi vão na frente e atrás da Mary, e a Chihiro tá ali para apoiar qualquer um. O Moguzo e o Hunter atacam seus oponentes, enquanto o Haruhiro fica cara a cara com o mago zumbi, que se esquiva do ataque e imediatamente usa um feitiço de parede de fogo para bloquear sua visão. O Hunter é empurrado para trás pelo ladrão, então a Chihiro usa sua magia de sombra e prende o inimigo, dando ao Hunter a chance de atacar, mas para sua surpresa, o ladrão consegue bloquear seus golpes e continua lutando mesmo depois de ficar preso no lugar. O Haruhiro percebe que pode ter se enganado
consternado na hora de escolher quem enfrentaria quem, pois os seus amigos parecem estar tendo muita dificuldade. Enquanto estava distraído, ele recebe uma bola de fogo no rosto, e a Yumi também, forçando-os a serem mais cuidadosos. Enquanto isso, o oponente do Moguzo parece ser muito mais ágil, e pula no ar, para logo em seguida desferir um ataque muito acrobático. A Chihiro imediatamente usa sua magia do sono, e a dispara contra o guerreiro zumbi, mas isso não afeta nem um pouco. É nesse momento que o Hanta grita pedindo apoio, pois o ladrão não parava quieto. O Haruhiro percebe que ele precisa fazer alguma coisa, e começa a correr ao longo da barreira de fogo, apenas para avistar a Mary, que atravessa o fogo indo em direção ao mago. O Haruhiro a segue para dentro, e a vê se preparando para usar magia de dissipação. Então ele imediatamente ataca a maga, e a Mary tem a oportunidade de reverter a maldição, convertendo o corpo zumbi da sua amiga em um corpo humano. Mas isso só acontece por um segundo, e logo em seguida, a amiga da Mary se transforma em pó enquanto ela a abraça. Depois disso, o Haruhiro diz a Yumi para ajudar o Moguzo, enquanto ele vai até o Hanta para lidar com o problema, e junto com os ataques do Hanta, ele tenta acertar o zumbi, mas erra. O Haruhiro decide se apressar e começa a lutar contra o ladrão zumbificado, mas o nível de habilidade deles parece ser o mesmo. No entanto, ele percebe que a longo prazo o zumbi será mais forte do que ele. Então ele sinaliza para o Hanta e imediatamente o Hanta usa essa distração e corta as pernas de um zumbi. A Mary rapidamente se aproxima e usa sua magia para reverter a maldição novamente. Depois disso, o Hanta corre em direção ao guerreiro e começa a atacá-lo junto com a Yumi e o Moguzo, o que dá uma abertura para o Haruhiro, que o agarra por trás, enquanto o Moguzo corta os seus braços, dando a Mary a oportunidade de dissipar a maldição do seu último companheiro de equipe também. Depois disso, eles finalmente sentam para relaxar um pouco e conversar, quando de repente uma grande explosão é ouvida e o monstro da morte entra na caverna e começa a caminhar em direção a eles, trazendo as lembranças horríveis da Mary de volta. O Haruhiro diz a todos para correrem, mas o Hanta diz a ele para se salvar, pois o monstro já está balançando sua enorme espada contra ele. O Haruhiro se esquiva por pouco, fazendo uma manobra de deslizamento, mas o monstro da morte agarra sua espada e corre em direção a ele mais uma vez, o golpeando. E isso obriga o Haruhiro a sair do caminho e correr para outro lado. Ele diz a todos para fugirem rapidamente, enquanto o monstro da morte emerge dos escombros e solta um grande uivo, alertando todos os monstros da área, que correm rapidamente com espadas e lanças para bloquear seu caminho. O Haruhiro diz ao Moguzo para usar o seu grito de guerra contra eles, e ele faz isso deixando todos confusos e parados em um só lugar, enquanto o grupo foge em direção à saída. Então o Haruhiro diz ao Moguzo para usar sua habilidade novamente, mas ele não tem mana suficiente, e por causa disso, uma garota acaba sendo capturada por um dos monstros, mas o Hanta se aproxima para atacar e afugenta o monstro. O Haruhiro então diz ao Hanta para ser a retaguarda. Então o Hanta empurra os monstros para trás e começa a correr atrás dos seus companheiros de equipe. A Mary e Haruhiro saltam, seguidos por Moguzo, que a pega e salta, e finalmente o Hanta também salta com sucesso. O Haruhiro diz a eles para se moverem rapidamente, pois os monstros estão aumentando em número, enquanto a Yumi tenta detê-los aí com seu arco e flecha, mas é impossível deter todos eles. De repente, eles ouvem um barulho alto e encontram um monstro da morte os seguindo, tentando quebrar a estrutura em que eles estão. Ele finalmente a destrói e o Haruhiro começa a cair, mas ele tenta correr sob as vigas que ainda estão caindo para tentar alcançar o seu grupo. No salto final, ele começa a cair, mas felizmente o Hanta aparece e agarra o seu braço, enquanto o Haruhiro ainda está pendurado aí sobre a morte. O Hanta diz a ele para subir, e enquanto ele subir, os inimigos começam a atirar flechas neles, enquanto o monstro da morte pega um escudo gigante e o arremessa na direção deles. É nesse momento que o Haruhiro alcança sua segurança, mas antes que o Hanta pudesse alcançá-lo, ele começa a cair e o Haruhiro não consegue agarrar seu braço, enquanto cai nos escombros em meio aos inimigos. O Hanta grita lá de baixo e diz ao Haruhiro para fugir, pois agora que ele é o líder, ele precisa garantir a segurança da equipe. O Haruhiro tenta argumentar, mas leva um tiro e é forçado a fugir. Ele sobe até o local da fazenda e informa a equipe sobre o que aconteceu, antes de dizer a Mary para tirá-los daqui antes que todos morram. Eles imediatamente se escondem atrás das paredes, e quando os inimigos começam a atirar, todos se preparam para agir. Enquanto isso, o Hanta lá embaixo respira fundo e grita com o monstro da morte, dizendo que ele será o único a derrotar o monstro da mina sozinho. No entanto, seu momento de calma dura pouco, pois os inimigos começam a barrá-lo com mais flechas, forçando-o a se esconder. Os monstros começam a escalar os escombros, mas o Hanta não desiste facilmente e começa a jogar pedra neles, impedindo-os de ganhar mais terreno. De alguma forma, ele consegue escapar para um nível superior e tropeça em seu caminho e cai no chão. Nesse momento, a estranha criatura com aparência de porco aparece, e ele decide usar isso ao seu favor, se escondendo em meio a todos eles. E quando ele finalmente recupera a compostura, ele usa sua magia das trevas para invocar uma criatura demoníaca e pedir conselhos. Mas isso é totalmente inútil, pois a criatura demoníaca só quer que todos morram, inclusive o Hanta. Enquanto isso, a Mary cura o Haruhiro, e ele faz um plano para encontrar o Hanta de alguma forma e chegar ao topo sem perder ninguém do seu grupo. Todos começam a se dirigir lentamente para a fazenda, enquanto um dos monstros acaba se aproximando dos monstros porcos, forçando o Hanta a esfaqueá-lo no peito. A arma caída aí do cara que foi morto alerta os outros. Ele se esconde aí dentro de um armário e recupera o fôlego, enquanto os inimigos procuram por ele. De repente, o monstro da morte acaba quebrando o armário, e ao ver o Hanta, ele o espanca. De alguma forma, o Hanta sobrevive e usa sua habilidade de
recua para se esquivar do ataque e sai correndo mancando. O monstro da morte o segue, e ele teria matado Hanta, mas a Yumi usou seu arco e flecha atirando no olho do monstro da morte, enquanto Haruhiro correu até ele e o agarrou. Alguns monstros apareceram para atacar a Mel e os outros, mas ela é forte o suficiente para se defender, e o Moguzo também começa a destruir todos os monstros ao seu redor. E é nesse momento que a nossa maga age, usando sua magia ofensiva, criando um monte de explosões que mata vários monstros de uma vez só. Tudo isso enquanto a Mary cura o Hanta, e a Yumi grita dizendo que as suas flechas acabaram. O Haruhiro então diz a ela para se afastar e avança, matando 2 feras lobo. Feito isso, ele volta para segurar o Hanta, e os seus amigos seguem em frente, matando os monstros, para que eles possam correr em segurança. Eles aproveitam o caos e conseguem escapar para um nível superior, onde todos respiram um pouco, e a Mary cura os ferimentos do Hanta. Feito isso, todos começam a sair desse inferno, felizes por terem sobrevivido, quando, para o seu horror absoluto, o monstro da morte sobe pela lateral do barranco e tenta atacá-los mais uma vez, e o Moguzo avança para fazer o seu trabalho como tanque, mas o monstro quebra sua espada e a joga para o lado. Magia também não funciona contra ele, e o Haruhiro decide que esse é o momento dele fazer alguma coisa. Então ele se aproxima sozinho e se esquiva de um ataque do monstro da morte, antes de agarrar o seu pescoço e empurrá-lo de volta para Ravina junto com ele. A Mary tenta ajudá-lo, mas o Hanta entende a situação e leva todos com ele. Depois disso, o Haruhiro acorda de sua queda, e ele percebe que o seu pulso está quebrado, e quando ele começa a fazer um curativo, o monstro da morte também acorda. E agora o Haruhiro não tem mais ideia do que fazer, e quase aceita sua derrota, quando de repente o caminho se abre. Sim, existe uma chance dele vencer, e ele dá tudo de si. Ele segue o caminho que a sua visão indica, e esfaqueia o olho do monstro, antes de cortar sua espada em 2, o que empala o monstro da morte no peito, e ele morre na hora. Depois disso, ele cai no chão, inconsciente, e quando ele acorda, ele se encontra em sua cama, e a Mary está sentada ao seu lado. Ela solta um grito de alegria, por finalmente vê-lo acordar, e ele desce para descobrir que todos conseguiram escapar em segurança, e depois voltaram novamente para o ajudar. Foram lá que eles encontraram Haruhiro, deitado ao lado do monstro da morte morto. Naquele dia, durante a noite, eles foram para a taverna comemorar, e até mesmo Renji elogiou Haruhiro por suas habilidades, e pediu desculpas por ter oferecido a ele uma moeda de ouro, dizendo que nem mesmo ele queria que eles morressem igual o Minato morreu, por isso ele tentou os ajudar. No dia seguinte, o Haruhiro vai até o túmulo do seu grande homem, o Minato, e agora ele finalmente dá um ponto final em sua esquizofrenia, tendo sua última conversa com o fantasma do Minato. E ele diz ao Minato que se esforçará ao máximo para liderar muito bem a equipe que o Minato criou e dar orgulho para ele lá no céu. E assim termina o anime Raito Genzou no Gringar, que nunca mais vai ter outra temporada. Se tiver, eu vou assistir porque eu curto demais esse anime. Cara, 12 episódios os caras enfrentaram o Goblin e cachorro gigante. Nesse anime ainda tem Rei Demônio. Eu queria saber o que o Renji tá enfrentando, mano. O cara deve estar lidando lá com os capetão de 5 chifres, sei lá, mano. O bagulho deve estar louco pro lado dele. Queria a versão do Renji nessa história. O cara deve estar sinistro, mano. Enfim, se tu curtiu esse vídeo, meu parceiro, like, compartilha esse vídeo com todo mundo. De completo, um trampo. Me envia toda a sua grana. Nossa, velho, é isso. Um grande beijo pra todos. Tchau e até o próximo vídeo. Nossa, falei palavrão, hein. Perdi minha monetização, hein. Editor censura o falei.